que veio percorrendo a mídia, né, recentemente, e na verdade ninguém encontrou resposta, ninguém tem resposta para isso até o dia de hoje. E é um fato que aconteceu na vida de algumas pessoas, de decisão que aconteceu na vida de algumas pessoas e que ninguém tem resposta para isso. Eu falo de um ocorrido com uma irmã do círculo de oração de uma das igrejas lá do Nordeste. Esta irmã foi encontrada morta, ela se matou. E ninguém tem resposta para isso. É um fato assim que fez a comunidade cristã, deixou a comunidade cristã em dúvida, né? O porquê aconteceu aquilo. E a gente sabe que esse mundo louco que a gente está vivendo hoje, é a verdade, a palavra é essa, é um mundo louco. Ele traz muito peso sobre as pessoas, peso de situações familiares, peso de problemas de relacionamento e tantas outras coisas, né? E a Bíblia Sagrada, ela nos fala de uma batalha, de uma luta que ela é assim, praticamente sem fim. É uma luta que não é contra a carne, nem é contra o sangue, mas contra os principados e potestades que atuam nas regiões celestiais. Eu sei, nós sabemos, né, que o ser humano ele vive hoje sob uma grande influência maligna sobre a terra. Mesmo que você seja uma pessoa que ora, que busca, que jejua, que se consagra, mas o diabo ele não deixa de lutar, de se levantar contra essas pessoas. Inclusive eu tenho falado com vocês aqui no canal de quantas lutas e quantas batalhas eu tenho enfrentado. Quero até contar para vocês fatos que ocorreram comigo essa semana passada agora. E eu acordava ali cansado, eu acordava ali fadigado daquela tremenda batalha, daquela luta pesada. E quando nós falamos do mundo espiritual, quando nós falamos da realidade do mundo espiritual, nós nos deparamos, querido irmão e amigo do canal, nós nos deparamos assim com uma realidade que eu sempre digo que é uma realidade desconhecida. Você não entende por que o diabo se levanta tanto contra a tua vida. Você não entende por que essa perseguição ela parece que não tem fim. Você não entende por que ele se incomoda tanto com a tua vida. Muita coisa a gente não encontra resposta. Nós só entendemos que se nós estamos segundo os padrões e a vontade de Deus, nós sofreremos um contra-ataque do inimigo. E esse contra-ataque, ele sempre vem em momentos onde você se torna assim, você está mais vulnerável ao ataque dele. Por que o diabo ele afronta tantas pessoas na madrugada? Porque a pessoa está ali dormindo, a pessoa está, como diz, ela está indefesa, né, no sentido assim de autodefesa, de palavras, de alguma coisa assim. E ele acaba então afrontando a pessoa e tentando contra ela. E eu enfrentei várias batalhas nas madrugadas passadas. E eu acredito que esteja relacionado ao propósito da oração, né, que eu tenho apresentado a Deus. Eu acredito que esteja relacionado porque eu tenho orado por tantas pessoas como vocês do canal. Eu acredito que seja pelo propósito sincero e verdadeiro que eu tenho com Deus. E eu acredito que esteja relacionado a muitas coisas que está relacionado ao meu particular com Deus. Só que nem todas as pessoas têm a estrutura, meus irmãos, de suportar esses contra-ataques do inimigo. Nem todas as pessoas têm a estrutura, tem pessoas que ele tem um desejo grande de ser um intercessor e ele começa a orar por outras pessoas, ele começa a interceder por várias outras pessoas e de repente aquela pessoa ela sofre uma queda espiritual violenta e ninguém entende por quê. Porque ela não estava preparada para interceder naquela proporção no momento em que, da maneira como ela estava, né? Então, existem várias situações que levam uma pessoa a tomar decisões. Existem vários fatos que levam uma pessoa a tomar decisões, mas nenhum deles justifica o fato da pessoa
tirar a sua própria vida. E esse fato, esse assunto é algo que tem sido assim, cada vez mais frequente nas sociedades. Eu não estou falando da sociedade brasileira, eu estou falando da sociedade mundial, global. É um fato que está acontecendo em muitos lugares, é uma situação que está acontecendo em várias instituições, é uma situação que está acontecendo no meio de várias comunidades e ninguém encontra resposta. E há algo muito pior por trás disso aí, que muitos crentes, eles costumam dizer que aquela pessoa que se matou, que tirou sua própria vida, ela está com Deus, e isso não é verdade. Por que que isso não é verdade, meus irmãos? Porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela condena, dentre tantas coisas que ela condena os homicidas, e ela diz que não há lugar no céu para o homicida. E a pessoa que tira a sua própria vida, ela é também um homicida. Ela é um homicida porque aquele que se mata, ele é um homicida. Você pode analisar, como que eu digo assim, você pode analisar calmamente essa palavra e você vai concordar no que eu estou dizendo aqui. Quero trazer nesse vídeo para você que nos acompanha, como é sério esse assunto. E quantas pessoas que estão com a mente perturbada, quantas pessoas que estão com uma mente fadigada, quantas pessoas que estão com uma mente sobrecarregada e já estão pensando nessa prática contra si mesmo. O povo de Deus, ele precisa ser mais rápido, ao mínimo na oração. O povo de Deus, ele precisa ser mais rápido para agir. O povo de Deus precisa ser mais rápido porque assim, se você conhece alguém que não está bem, se você conhece alguém que não está numa condição mental boa, você percebe que a pessoa não está bem. Nós cristãos precisamos orar por essa pessoa. Nós cristãos, nós precisamos orientar essa pessoa, conversar com essa pessoa, deixar ali um conselho, uma mensagem de Deus para essa pessoa, para que os seus pensamentos mudem. Claro que os seus pensamentos não vão mudar só pelas nossas palavras, mas os seus pensamentos serão influenciados pela nossa oração. Os seus pensamentos serão influenciados por aquilo em que nós, pelo preço que nós vamos pagar por aquela vida, seja na oração, seja na intercessão, seja através da nossa atitude em querer ajudar aquela pessoa. Pastor, eu não me vejo preparado para ajudar uma pessoa numa condição como essa. Então você leva esse caso ao seu pastor e peça intercessão, ajuda a igreja para que aquela vida seja poupada de algo bem mais grave, que o diabo já está planejando contra a vida dela. Houve uma certa ocasião, quando nós morávamos lá em Minas Gerais, e nós conhecemos um irmão, e esse irmão ele disse que estava bem ali no centro da cidade, e o Senhor falou com esse irmão que era para ele seguir em direção a um certo lugar, e quando chegasse em determinado lugar, era para ele parar ali, estacionar ali. E ele fez realmente como o Senhor falou com ele, ele foi andando e chegou em certo lugar e parou. E aí, meus irmãos, quando aquele irmão parou naquele lugar, onde o Senhor falou com ele, o Senhor disse para ele, olha para o alto. E quando ele olhou para o alto, ele viu assim, na verdade ele viu na rua, correndo assim pela rua, uma infinidade de cavalos, com algum ser montado por esses cavalos. E eles chegaram correndo assim, pararam ali, naquele lugar onde eles estavam, e juntou aquele número grande, né, de cavalos ali parados ali, e de repente uma pessoa se atira lá do alto e é lançada ao chão. A pergunta que muitos poderiam fazer é o seguinte: pastor, mas seria muita loucura, isso está acontecendo por causa de uma pessoa, mas na verdade o diabo, infelizmente, ele se organiza em muitos para lutar contra uma pessoa. Ninguém sabe o que se passa na mente de uma pessoa que está pensando em se matar. Ninguém sabe, ninguém imagina o que se passa na mente de uma pessoa que está prestes a cometer algo nessa proporção.
Mas uma certeza nós cristãos nós temos, que o diabo, o próprio diabo, estava lutando, planejando e insistindo na mente daquela pessoa para que ela fizesse aquilo. Então é muito triste falar sobre esse assunto, porque a eternidade, quando se entra na eternidade, não tem mais como voltar a esse mundo, a essa vida. Não tem, isso é impossível. Quando você entra na eternidade, quando você chega ali na eternidade, é como diz a palavra, a eternidade. Ali a vida a alma vai viver ali por toda a eternidade. E é um assunto que requer muita atenção do povo cristão, porque, como eu disse no início do vídeo, esse fato que ocorreu com uma irmã do círculo de oração de uma igreja no estado do Nordeste, ele deixou a comunidade cristã assim, sem resposta. Por que aconteceu isso? E há uma responsabilidade muito grande nas nossas vidas, meus irmãos, de cuidar não só de nós, mas também de cuidar da nossa família. Como eu disse para vocês, durante noites passadas, eu enfrentei batalhas contra o inimigo, eu enfrentei batalhas contra espíritos malignos, batalhas mesmo de acordar assim cansado, de acordar, de enfrentar situações ali. É como se entrasse num sonho que não tivesse mais fim e tentava sair, passar por lugares que estavam cheios de sombras, que estavam cheios de seres malignos, lhe repreendendo, expulsando em nome de Jesus, dizendo: sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. E aquele peso terrível ali, aquele peso terrível dificultando o caminho, dificultando a caminhada. E isso eu imagino que muitas pessoas estejam vivendo algo assim similar, algo parecido a isso, só que muitas pessoas não têm preparo para resistir à força do maligno, não têm preparo para resistir ao ataque do diabo, ao ataque do maligno. Tudo isso aqui que nós vemos à nossa volta, esse mundo bonito, esse mundo colorido, esse mundo cheio de prédios modernos, esse mundo cheio de construções magníficas e lugares maravilhosos, você vê uma realidade completamente diferente lá dentro do inferno. Você vê lugares destruídos, lugares queimados, muito fogo, muito buraco, muita cratera, muitas celas em chamas, lugar terrível. É lugar terrível. Muitas pessoas não acreditam, mas é uma realidade, você acredite ou não. A igreja de Deus, ela precisa orar mais, sabe? A igreja de Deus, ela precisa se posicionar mais. Eu tenho falado isso aqui nos vídeos. A Bíblia Sagrada nos fala que a nossa luta, ela é uma luta que não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e potestades que atuam nas regiões celestiais. Quanto noticiário nós temos visto nos jornais de catástrofe, de destruições, quanto noticiário nós temos visto nos jornais, meus irmãos, assim, de coisas bárbaras, terríveis que estão acontecendo nessa terra, mães matando seus próprios filhos, partindo o corpo das crianças em pedaços, enterrando, fazendo coisas terríveis. Você não tem uma explicação para isso se não for a presença do maligno agindo na terra. Você não tem uma outra resposta para isso se não for a presença direta de Satanás agindo sobre a terra. Então assim, a igreja, ela precisa se posicionar. E nós precisamos nos posicionar não só por nós, mas nós precisamos nos posicionar por outras pessoas que precisam de ajuda. Nós precisamos, você tem um amigo, você trabalha com alguém, você conhece alguém que está enfrentando dificuldades emocionais, psicológicas. Se você não pode ajudar, direciona essa pessoa para uma igreja. Se você não tem condição de ajudar, encaminha ela para um pastor que você conhece, que possa ajudar essa pessoa. Mas alguma coisa precisa ser feita. O que não pode deixar é aquela pessoa vulnerável à ação do maligno na mente dela, porque infelizmente, eu falo sobre isso sempre, o diabo, infelizmente, ele tem um poder destrutivo terrível. E uma vez que ele começa a agir na mente da pessoa, ele vai minando a mente daquela pessoa, até levar ela à exaustão, e aí é quando ela desiste de tudo. Então, meus irmãos, esse é um vídeo reflexivo.
Foi um assunto que correu a internet há poucos dias atrás. Foi um assunto que mobilizou igrejas e mobilizou a igreja, né, do que essa irmã fazia parte. E eu quis trazer aqui como uma reflexão para nós, porque com certeza nós conhecemos alguém que está precisando de ajuda e nós precisamos ajudar essa pessoa. Lembre do que eu disse, se você não tem condição de ajudar, direcione ela a uma igreja, direcione ela a algum pastor que você conheça, que possa ajudar essa pessoa, de forma que você veja ela bem melhor depois e possa dizer, graças a Deus, o Senhor te deu vitória. Eu desejo muito que o Senhor continue abençoando a vida de vocês, a família de vocês. Eu continuo orando pelos irmãos, eu continuo intercedendo pelos irmãos, eu tenho orado pela causa de vários de vocês, eu tenho apresentado o Senhor, até muitas vezes citando o nome de alguns de vocês, porque são muitas pessoas, né? Mas eu tenho apresentado a Deus assim, pedindo ao Senhor para ajudar os irmãos, para dar força aos irmãos, para abrir porta para quem precisa, da porta aberta. Tenho pedido muito ao Senhor para agir na família de vocês, trazendo a solução que é necessária, né? Trazendo aquilo que é preciso. Eu falei sobre esse assunto no vídeo, porque com certeza eu conheço pessoas que tentaram fazer isso. Eu conheço pessoas bem próximas que tentaram contra si mesmas dessa forma, mas graças a Deus o Senhor deu vitória e essas pessoas continuam entre nós com a oportunidade e a possibilidade de se renderem a Jesus. Esse é o importante. Enquanto há fôlego de vida, há esperança. Então, meus queridos irmãos, eu compartilho com vocês esse vídeo e eu tenho falado, né, à medida que o Senhor for trazendo novas revelações, eu quero estar aqui compartilhando com os irmãos. Temos passado assim por muitas provações também, mas Deus, Ele é maravilhoso, tem nos dado muita vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Essas lutas e batalhas que eu tenho enfrentado há de muitos anos, né, pela madrugada, muitas vezes o próprio inimigo, né, vai frente a frente ali para afrontar, para lutar no espiritual, né, contra a minha vida, mas em todas as ocasiões Deus tem me garantido a vitória, porque Ele é um Deus fiel e que cuida de nós, mesmo nos momentos onde você estiver assim dormindo. O Senhor está cuidando da tua vida, o Senhor está cuidando de nós, porque Ele é um Deus de misericórdia e de amor. Amém? Eu desejo que a sua semana seja maravilhosa, seja abençoada, que coisas novas o Senhor traga na sua vida e na sua família, que novidades de vida o Senhor traga para vocês, os irmãos que têm nos acompanhado aí pelo canal, que o Senhor proporcione assim um tempo novo na vida de vocês, com muita alegria e assim enchendo e movendo o coração de vocês para querer estar a cada momento mais próximo, mais perto dele. Amém, queridos irmãos? Que o Senhor vos abençoe, fique todos na paz do Senhor. Lembre sempre, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. E operando Deus, ninguém pode impedir. Amém? Seja qual for a causa, para você que talvez assistiu o vídeo e você que talvez já se viu assim vítima de pensamentos como esses do que eu trouxe aqui, do que eu tratei no vídeo, lembre sempre que há um Deus de amor que te ama, há um Deus de amor que tem projetos lindos na tua vida, há um Deus de amor que tem projetos maravilhosos na tua vida, e aquilo que o homem não pôde fazer por você, aquilo que o homem na sua família não pôde fazer, aquilo que o homem não pôde fazer, esse Deus poderoso, Ele pode fazer na tua vida. Esse Deus poderoso, Ele pode começar tudo novo na tua vida. Esse Deus poderoso, Ele pode transformar o teu coração e trazer paz, alegria e um sentimento de realização, de cuidado da parte de Deus. Eu quero compartilhar contigo essa mensagem. Há esperança para aqueles que creem e buscam o Senhor. Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Confia nele, se entregue a Ele e coisas maravilhosas Ele vai fazer na tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe teu lar, a tua casa, a tua família, e que novidades de vida maravilhosas venham sobre a tua vida e a tua família, em nome do Senhor Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor.